Boa tarde, galera! Muito bem-vindos a mais um Plano de Artista. Hoje, com o queridíssimo Irã, do Espírito Santo. Tô muito empolgado para essa conversa. Tem uma galera que já mandou perguntas. Para quem tá chegando agora, o Plano de Artista é a série onde eu convido artistas para falarem um pouco da trajetória deles, contar um pouco do processo, um pouco da produção e um pouquinho, né, desses atravessamentos da arte no processo deles. O Irã já tá aqui, eu vou chamá-lo. Boa tarde! Pois Já estou falando aqui para cá. Então, se você tiver dúvidas, desculpa, você coloca aqui na caixinha de interrogação e o Irã vai responder para você. Bom, boa tarde, gente, olha eu. Boa tarde. Irã, tudo bom? Alô, tudo bem? Tá me... Ai, que bom. Tá me ouvindo? Como é que você tá? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá tudo certo? Tô te ouvindo bem. Eu estava te ouvindo melhor antes de eu entrar. Eu tô achando que tá um pouquinho com delay, mas tudo bem, a gente vai conseguir fazer isso. Alô, tá bem? E agora eu não Tá tô ouvindo congelando. nada. Será? Deixa eu ver. Será que é a minha internet ou a sua? Deixa eu tentar tirar. Melhoramos? Minha internet aqui tá boa. Pelo menos Então é o acho que que, mostra o... então acho que foi a minha. A gente está no 5G aqui. Eu queria te agradecer, primeiramente, por vir aqui conversar com a gente. Sei que a vida de ateliê é bem corrida, então agradecer você a tirar o tempo, falar um pouquinho da sua história, responder algumas perguntas. Certo. E eu queria que você começasse se apresentando, né? Falando um pouquinho com você. Tá bom. Me apresentando. Bom, eu sou artista. Antigamente se falava artista plástico, né? Hoje se diz artista visual, mas eu acho meio estranha essa denominação de artista visual. Parece que tem um problema visual, parece que é uma questão patológica. Enfim, mas assim, deixando brincadeira de lado, eu acho que o meu negócio é imagem, né? Sempre foi. E eu tenho 59 anos e tô assim, eu posso dizer que eu estou trabalhando profissionalmente na graduação, né, da FAP, eu estudei na FAP. Mas eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui muito aficionado, né, à arte, às artes em geral, mas o meu lance sempre foi o desenho, né? Todo a minha aproximação com a arte foi através do desenho, né? Porque eu sei que outros artistas às vezes têm outros meios, tal, mas o meu foi e continua sendo que eu exerço todo dia e todo meu trabalho de escultura, de instalações, advém sempre do desenho, né? Então, basicamente é isso. Moro aqui em São Paulo e para começar, eu acho que é isso. Agora, você me diz, você me É pergunte. porque tem até uma pergunta aqui, foi muito bom que você falou do desenho, porque tem até uma pergunta aqui exatamente como é a sua relação com o desenho. Então, basicamente, tudo É, começou do desenho, né? Mas eu queria primeiro eu quero fazer umas perguntas minhas. Eu também tenho perguntas, gente, então eu vou fazer umas perguntas, depois eu abro.
Eu queria saber como foi, né, estudar na FAP, ser aluno da Regina Silveira, do Nelson Lerner. Como é que foi isso para você? Como é que isso te influenciou? Como é que foi tudo isso, estar na FAP, na época que você estava? E acho que vamos começar por aí. Depois eu vou para Londres. Enfim. Enfim, eu nos anos 80, né, que tinha ali assim, um ambiente, né, que era um pouco diverso das outras escolas de arte, que tinha uma tradição ali. Acho que por conta, né, da influência da Regina Silveira, do Nelson, do Júlio Plaza, né, que eram assim, os professores da velha guarda, né, da FAP e tal, que vinham de uma tradição conceitual, né, da geração dos anos 60, né, que trazia bastante essas indagações. Não só, tinham outros artistas, tal, mas eu me aproximei, tive maior identificação com eles, principalmente com a Regina Silveira, né, por ela ter uma coisa mais uma orientação mais conceitual mesmo, até mais racional, que eu diria assim que contrastava um pouco com uma certa tendência do momento, que era a volta da pintura nos anos 80. Né? E, e aquilo não me... não com aquele imaginário. Acho que, não sei se sempre, mas há muito tempo, acho que eu, eu tenho assim, um interesse um pouco mais para análise, né? E para uma visão, quero dizer, uma visão mais analítica e até racional. Claro que a arte não é só ração, evidente, mas eu quero dizer que na época tinha uma valoração da espontaneidade, toda aquela coisa do uso de novo de muita cor. E aquilo não era muito eu senti que não era muito a minha praia. E quando eu comecei a ter aula com a Regina, que foi um pouquinho semestres adiante, me deu uma luz, sabe? Ela era uma artista uma professora, né, no caso, que valorizava a teoria. Então, o pessoal artista tem que ler, sabe? Não é aquela coisa, não é só espontaneidade, expressão, tal, né? E aquilo, sabe? Então, trazia indagações nesse sentido, né? Uma coisa de um pensamento, né? E eu acho que isso foi minha maior influência, digamos, né? No sentido, na forma de encarar a arte e tal. Agora, uma coisa que eu digo, né? A gente não tem influência daqueles e daquelas com as quais a gente não tem identificação, né? Então, precisa ter uma identificação. E eu acho que essa identificação aconteceu com ela. O Júlio Plaza era também, que era seu marido na época, era muito interessante, né? Um artista muito interessante, que infelizmente morreu precocemente, tudo, mas também que trabalhava com gráfica, né? Com uma linguagem bastante contemporânea na época, tinha a relação dele com a poesia concreta, né, com os irmãos Campos. Aquilo tudo eu achava super interessante, né? Assim, tínhamos aulas de livro de artista, por exemplo, que é uma coisa que praticamente desapareceu, né? Desapareceu não, mas ficou uma coisa como exótica, assim, né? Uhum. E Você sabe que é muito bom não sei, você então, falar. mas foi interessante, assim, a FAAP era um ambiente interessante, mas também não eram mil maravilhas.
Eu acho que houve assim deficiências, né, sérias. Eu acho que realmente a parte teórica deixava muito a desejar. Hoje eu vejo isso claramente. E principalmente assim, a gente estava vivendo ainda na ditadura e apesar de ter já a abertura, né? Então, assim, supostamente ninguém ia, supostamente, né? Mas, enfim, não era tão perigoso mais falar sobre política. E na FAP não se falava sobre política. É como se política não existisse. Então, isso hoje, assim, com o passar do tempo, né, como fui entendendo mais o processo histórico, né, no qual eu estava e estamos, né, inseridos, aquilo começou, pareceu assim uma aberração, né? Eu falei, nossa, que loucura, né? Assim, por que disso, né? Por quê? Era um tema proibido, assim, ninguém falava. Era como se a gente estivesse vivendo numa democracia, no tudo lindo. E eu acho com uma visão muito para a arte americana e europeia, em detrimento, né, da, da arte brasileira. Então tinha, eu acho que esses problemas, né? Assim, por um lado tinha realmente era um ambiente criativo, com muitos colegas interessantes, né, talentosos, tudo, mas eu acho que teve esse outro lado, o lado B, que eu diria assim, que era um lado de negação da política, tal, de coisas, de assuntos mais sérios, assim, eu acho que faltou. Você acha que isso se dá porque, se a gente for pensar, a gente vai ter até os anos 80, né, o exército no poder. Então, você acha que isso se deu ainda por um certo medo? Ou por... Porque, assim, eu ia falar que é interessante você falar da FAAP, porque também os artistas ali, a própria Regina, o Júlio, começaram a assumir coordenações, né, dentro da própria faculdade para dar mais lugar para a arte, né? Que as pessoas... Tá ruim? Tá ruim de ouvir? É isso? Um pouquinho, mas tô Baixo? ouvindo, mas tá Deixa eu picotando, tentar. é um pouco baixo. Ah, tá. Deixa eu tentar. Não sei fazer aumentar. Não sei, não sei. É, mas a Tudo Regina bem, Castilho e vamos o próprio tocar, dá Júlio para ouvir, dá para ouvir. começam a assumir a coordenação da faculdade, assim, uma para começar a dar mais espaço para as artes também, para conseguir laboratórios e conseguir essas outras atravessamentos, né? Que eu acho que acontece um pouco nos anos 70, depois um pouquinho nos anos 80 e tudo. Então foi legal você trazer a FAAP. E depois você decide, então, ir para Londres, né? A gente vai falar de Londres já, vamos falar de... Pode ser? Não, você estava me Qual foi a... perguntando Fala, se fala. essa questão de uma censura silenciosa, assim, se era medo, né? Uhum. Sim, as pessoas vinham de um período de medo, né? De expressão e tal. Mas ali já estava ficando light, né? Era um pouco mais light a ditadura, os exilados já tinham voltado, né? Estava nesse processo de abertura. Mas mesmo assim, eu acho que havia um cancelamento, eu acho que era uma orientação ideológica hoje eu acho isso, né? Eu não posso falar assim Uhum. com toda certeza, tá? Mas eu acho que era uma orientação ideológica da escola, assim. Mas enfim, mas daí eu me formando, eu juntei uma grana, assim, eu trabalhava o tempo todo, eu estudei à noite o tempo todo, né? Eu sempre trabalhei período integral e tal. E assim que eu formei, eu queria muito ir para a Europa, né? Assim, em função da arte e tal. E quando eu era mais novo ainda, né? Eu era bem novo na época, mas eu pensava muito na Itália, na França, né? Que é mais clichêzão, assim, né? Dos lugares
quentes assim para arte, né? Mas daí eu tinha um amigo que morava em Londres e ele ficava me falando mil maravilhas, né? E Londres estava muito na moda na época, nos anos 80, né? Tinha toda aquela coisa, aquele movimento, na época já uma coisa pós-punk e tal, que me atraía muito, aquela coisa toda da música, sabe? Então tinha uma sedução nesse sentido, né? E eu fui com a ideia de talvez estudar, de fazer um mestrado lá, e mas eu fui e fiquei vendo muita coisa. Eu ia muito ao museu, né? Que foi uma segunda escola, talvez mais importante até do que a faculdade. Eu ia muito ao museu, muito à galeria. No começo ainda que eu tinha algum dinheiro, né? E vivia assim, com nada, né? Hoje eu penso, era uma coisa incrível como eu conseguia viver. Gente, eu acho que, para mim, congelou. Congelou para vocês? Quem é que tá aí? Descongela. Ih, gente, vamos ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Só pra gente... Estão me ouvindo, né? Ah, então tá bom. Então deixa eu chamar o Irã novamente. Tô achando que a gente... Deixa eu ver se ele... Ah, tá aqui. A gente só caiu. Não sei que caiu. Voltei. Irã, te chamei de novo. Vamos ver se volta. Não sei como é que ele caiu. Caiu, mas não machucou, não. Acho que está voltando. Tá voltando. Sim. Mas você tá Tudo me bem? vendo? Posso Eu só tô te continuar? ouvindo. Pode, mas você tá me vendo? Eu estou te vendo congelada e é isso. Você não está me vendo? Não, não, eu não tô te vendo, mas tudo bem, vamos lá. Você vai. A gente tá conseguindo te ouvir. E tá um barulho bom de eco de ateliê. Adoro esse barulho. Vamos lá. Ah, Pode continuar falando. Gente, tá difícil. Tava tão empolgada para essa live. Vamos ver se ele consegue. alô? Ah, conseguimos. Porque Melhorou. caiu, eu acho que teve que reiniciar alguma coisa assim. Tudo Enfim, bem. vamos lá. Faz parte do meio. Faz. No futuro a gente vai rir disso, né? Com certeza. Lembra como era? Tal. Caía. Exatamente. Mas onde eu estava? Eu estava falando de Londres. Então, Londres foi uma escola de vida, assim, muito interessante na época, né? Aquela coisa porque na época eu me interessava, continuo me interessando, mas na época, como sendo jovem, assim, para esse mundo do rock, sabe? Daquela coisa alternativa toda, a gente vivia muito à noite, né? Era legal, mas, claro, também teve um lado difícil, né? Daí a grana acabou, comecei a trabalhar. Uma coisa que devo dizer também, estou falando da minha vida, né? Eu trabalhava com design gráfico e ilustração. Eu vivi disso até meus 40 anos, ou seja, mais ou menos. Então, né? A maior parte da minha vida eu vivi fazendo esse tipo de coisa, assim, todo tipo. Como eu trabalhava em uma agência de publicidade, mas não com publicidade em si, né?
mas com essa parte de mais gráfica, tal, design. E daí lá eu arrumei um emprego fixo, numa agência de design, daí design mesmo. E fiquei mais um tempo, mas daí começou a ficar complicado, porque eu tinha muito pouco tempo no meu trabalho, vida muito difícil, assim, morava longe, né, aquela coisa toda. E, enfim, daí, por várias razões eu decidi voltar, fiquei 2 anos lá e voltei. Mas foi uma experiência bastante importante. Eu acho que eu quero perguntar das tintas, eu quero perguntar o que você fez que definiu a sua carreira, uma decisão que você tomou que definiu a sua carreira, mas eu acho importante só pontuar que você falou até os 40 anos você vivia de não de publicidade, mas de ilustração e de outros trabalhos de design. E mesmo assim o seu trabalho continuava, porque hoje de manhã eu estava até falando sobre isso, né? Que às vezes o artista ele vai precisar, ele não vai, de certa forma, vender o trabalho dele assim que foi produzido, né? Assim que se produz. Então, que ele precisa, então, ter esse fôlego financeiro. E eu não sei se ele ouviu ou se caiu de novo. Travou, gente. A gente não te ouvimos, Irã. Gente, o Instagram. Vamos tentar. Vamos tentar novamente. Deixa eu chamá-lo. Conta. Eu tô vendo que ele. Eu adoro quando vocês falam. Ele caiu mesmo. Mas ele vai voltar. Não tem problema. Ele cai, mas não machuca. Nossa, tem um monte de pergunta aqui. Não tinha visto que vocês tinham mandado um monte de pergunta. Alô? Oi, voltamos. Oi, Voltamos? voltamos. Eu tô aqui. Me ouve? Te ouço. Você me ouviu? Que eu te perguntei? Eu te ouço meio mal, mas te ouço. Tá. Então, eu acho que o que eu queria perguntar foi o que você acha que foi uma decisão que você tomou que, de certa forma, definiu sua carreira? Será que estamos vendo? Não te ouço. Não me ouve? Agora? Agora? Qual a decisão que você acha que você tomou que definiu sua carreira? Como? Qual foi a decisão que você tomou que você acha que definiu sua carreira? Vamos tentar de outra forma. Caímos de novo. Não tem problema, a gente vai chamar quantas vezes precisar. Voltou. Alô? Oi, caiu de novo, né? Não tem problema, é Alô? assim. É assim, vai fazer parte. Vindo agora? Agora eu tô. Vamos
Então, agora vamos. Tem um monte de Vamos. pergunta aqui que eu não tinha visto, mas eu acho que eu Certo. vou fazer duas perguntas e depois... eu acho que com essa vida dupla, né? Artista, designer, artista publicitário, você precisava ser muito dedicado, né? Pelo menos eu vejo no seu trabalho uma dedicação muito grande, assim. Não é só, não estou falando só na produção isso, mas na pesquisa, no estudo. Nas 50, são 47 tons, né? Eu falo 50 tons porque são 37 tons de cinza. Nessa experimentação, não é isso. São 56 tons de cinza. 56. É porque tem o filme, né? 50 tons. Infelizmente esse filme apareceu, né? Depois, aí arrasou minha vida. Então, aí não, eu fiquei ontem com a cabeça. Eu não posso falar errado, não posso falar errado, não posso falar errado. Mas é isso. Então, os Não tem tons. problema. Como é que era essa sua organização? Como é que é a sua organização? Você é um artista muito dedicado. Como é que era essa sua organização entre a sua vida Então, dupla, entre ser artista? eu tinha que trabalhar, não tinha outro jeito, era assim, não tinha outro jeito, era um ganha-pão e era o que empregava, mas nunca fui publicitário, e eu nunca fiz publicidade. Fazia design, que era uma coisa melhorzinha que eu achava dentro do que podia. Mas, enfim, é só para... Não, porque eu acho assim, cada vez mais eu acho publicidade uma coisa tão deletéria assim que e as lembranças, né, do que era estar assim sabe, dentro, né, daquele sistema que produzia aquele monte de mentiras assim e você ali, né, participando disso, né? Então e continua, né, firme e forte o negócio. Mas enfim, mas eu não sei, a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, né? Eu não me acho tão dedicado assim, não. Tipo, não sou workaholic, como pode parecer, por exemplo. Não sou. Não, o que eu digo é uma concentração. Não acho que você. Não, calma aí, eu não falei workaholic, mas eu acho que tem uma concentração, tem Bom, um saber onde está indo, uma organização, uma pesquisa. Isso é uma dedicação. sim. Aí um Bom, pouquinho, voltou? claro, Voltando. organiza, alguma organização tem que se ter, né? Porque senão não consegue fazer nada. Mas, você está me ouvindo? Tá ainda bem ruim. Está ouvindo? Tô, tô, Tá? tô. Tá ótimo, tá ótimo. Então, mas alguma organização tem que ter, lógico. Não acho que eu seja o artista mais disciplinado do Brasil. Do meu trabalho de arte, mas antes de ter, né, representação em galeria, de vender, essa coisa toda, tinha que ter, sim, claro, mas eu trabalhava muito, né? Trabalhava à noite, trabalhava fim de semana, trabalhava o tempo todo. Então, era o único jeito, né? Artista. E como foi? Quando é que você decidiu? Quando é que você entendeu que você realmente. Você falou, até os 40 anos eu vivi de design, de outras coisas. Com 40, você já então já entendeu que você podia viver de arte, né? Como é que foi isso? Abrir o ateliê, construir o ateliê, da forma como você entender a escala do trabalho.
Então, foi tudo, para mim foi tudo muito lento, né? Assim, toda esse desenvolvimento, né? Assim, ter... na verdade, comecei a expor em instituição muito jovem, né? Eu era ainda... Eu fiz a primeira Bienal de São Paulo com 24 anos, né? Que eu acho até... foi até prematuro demais, né? Tudo. Mas, enfim, comecei, já expus no MAC, até mais novo, com 22, coisa assim. Mas, como assim, o meu trabalho tinha um problema com o mercado. Ou melhor, o mercado tinha um problema com o meu trabalho, né? Porque eu não fazia algo que estava na moda. Isso é a minha interpretação, né? Não, não era mesmo, assim, nunca foi, na realidade, até hoje. Mas, então aquela coisa, o artista jovem tinha todo um merchandising, assim, né, daquele artista loucão, pinha, com o ateliê todo sujo de tinta, aquela coisa toda, e eu não era esse o meu lance. Então, eu acho que isso teve, sim, um problema de resistência, mas as instituições começaram a se interessar pelo meu trabalho, né? Então, isso foi tudo, assim, muito lentamente e tal, e daí eu já... ah, eu com 37 anos já, eu fui escalado, né, para a Bienal de Veneza, representando. Tá congelado? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ok, Tô. ok. Tá congelando muito. É, e, enfim, daí eu fiz a Bienal de Veneza com o Nelson, né, que foi interessante fazer com esse professor, tal, duas gerações bem distintas, tal. Mas, assim, o dia que eu voltei, eu lembro que eu cheguei às 5 horas da manhã, né, da Itália, tal, eu sentei na prancheta porque eu tinha que entregar uma ilustração, entendeu? Que maravilhoso. Maravilhoso nada, era terrível. Eu preferia ter ido dormir. Mas assim, mas eu digo isso, né? Não é assim para criar, né? Aquela coisa, ou aquela coisa romântico, pobre. Não é isso, né? Que já não era nem tão mais pobre na época. Morava bem, tudo, mas tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Não dava para ficar esperando, não vendia, sabe? Era uma coisa difícil, assim. E aos poucos, daí isso foi melhorando. Daí no começo dos anos 2000, daí também uma galeria em Nova York se interessou pelo meu trabalho. Antes eu comecei a trabalhar com uma galeria que era mais, digamos, agressiva, no sentido que era Camargo Vilaça, na época, né? Que ela tinha, assim, agressiva no sentido de investir mais, tal. Acho que foi a primeira galeria que realmente, sabe, colocou, assim, investiu mais, digamos, nos próprios artistas, tudo. E isso realmente deu uma facilitada, daí teve essa galeria, Sean Kelly, que me representa até hoje, em Nova York, se interessou, e daí que, nesse sentido de poder viver como artista, tal, daí começou a, a rolar, né? Assim. Mas daí eu já tinha 40 e poucos anos, já estava meio coroa. Não, tava nada coroa, imagina. Mas assim, e aí você montou o ateliê, que o ateliê, né, é um bunker, né? Um bunker, não vou falar, um galpão. Como é que você chama o ateliê?
Não, o meu ateliê, eu primeiro fiz, assim, eu gosto muito de arquitetura, muito, né? Então, assim, Nota. quando eu consegui, eu consegui... Como? Alô? Nota-se que Oi? você gosta de Tá me ouvindo? arquitetura. Ah, nota-se, Nota, nota-se, é que nota-se deu que um... você gosta de arquitetura. Sim. Então, quando eu consegui, eu construí uma casa, daí fui bastante louco também, de fui construir uma casa, já fui, assim, partir para um negócio muito difícil de ser realizado e tal, mas era uma casa ateliê, que é onde eu estou agora, mas fiquei 10 anos trabalhando aqui só, mas tinha, pelo próprio projeto, pela questão como é concebido, tal, começou a ficar difícil, sabe, assim, porque é um espaço único aqui. Então, eu precisava esperar assistentes ir embora para eu trabalhar. Então, era uma coisa muito, né, paradoxal, né, para dizer o mínimo, né? Porque, assim, a gente falando no telefone, abrindo caixa com parafusadeira, esse tipo de coisa, não dá para você se concentrar num desenho, não dá. Não. E eu tomei um fôlego e juntei mais uma grana, daí eu construí um ateliê perto de casa, que é bem perto. Que durante a pandemia eu praticamente, né, deixei, não abandonei, mas é muito perto também, mas eu fiquei trabalhando aqui, porque eu cuidei praticamente o tempo todo da casa sozinho na pandemia, né? Eu ainda continuo assim com muito medo da Covid. Eu sei que eu sou um dos únicos, os últimos. Não, 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 não é não. Tem pessoas bastante, assim, existe ainda bastante resguardo, né? Não é um dos Mas está virando quase que últimos. uma seita dos resistentes. De quem usa máscara ainda, né? Parece assim. Mas, enfim. Mas durante esse período, eu fiquei aqui e vou, assim, sinceramente, não achei tão ruim. Claro que era por um motivo horrível, óbvio, né? O Brasil foi, eu acho, se eu não me engano, o segundo lugar que mais morreu gente de Covid no planeta. Foi uma coisa muito séria, horrorosa. Período muito escuro, né? Assim, mais um período muito escuro da nossa história. Mas o fato de estar isolado aqui foi bastante, por um lado, muito difícil, mas por outro, muito interessante. Eu acho assim que eu vi recentemente uma fala da Laurie Anderson, que é uma artista que eu gosto muito e que eu acho que é por uma razão assim, por uma forma, digamos, indireta, eu acho que é uma artista que também me influenciou muito, né? E recentemente ela fez uma live de dias. É um trabalho, né? É um trabalho, é uma performance. Ah, tá. Uhum. Como? Alô? Tá me ouvindo? Oi, tô, Tá? Oi. tô. Enfim, a Laurie Anderson falou disso, sabe? Da questão da pandemia. Ela falou assim, olha, é uma incrível oportunidade, né? Essa pandemia. Porque a gente... Sim, não tem de tomar um café com alguém, não tem você ficar de É, certa forma, né? é, Concentrado. porque também, assim, você vê que tem tanta coisa que a gente faz que é dispensável, né? Muita coisa, muita E coisa. isso ficou, assim, transparente para mim, né? Transparente, ficou muito claro, sabe? Então, assim, agora, existe, claro, a situação está muito melhor, né?
Mas eu continuo fazendo o indispensável, assim. Então, eu acho que esses 2 últimos anos foram, por um lado, assim, digamos assim, existencialmente incríveis, sabe? Algo que a gente, nem todo mundo teve essa chance na vida. É horrível, por um lado, falar isso, parece uma coisa paradoxal, parece uma coisa até perversa, mas não é. Eu quero deixar muito claro que, né, não diminuindo, muito pelo contrário, né? Como eu fui uma pessoa que militou assim anti a Covid e continuo militando, né? Porque tudo que a gente viu acontecer. Mas por outro lado, o isolamento, né? Eu conheço, por exemplo, pessoas que pagam para ficar em retiros, que não conversa com ninguém durante não sei quanto tempo, sabe? Paga-se grana e tal. E eu falo, olha, isso não precisa, né? Está ao alcance de todo mundo, né? A gente fala, eu Entendeu? falei. É só não ficar indo em barzinho, jogando conversa fora, né? Toda essa coisa. E eu não sei, eu acho que existem muitos tipos, né? Há, sim, diversos tipos de artistas, mais extrovertidos, mais introvertidos, mas eu acho que pelo menos para mim, arte é uma coisa que advém de uma introversão, né? Ela não é toda a festa que tem em volta, né? Tudo isso é penduricalho, né? São excessos, tal, e que faz parte do sistema, tal. Mas para mim é, foram 2 anos assim que eu acho que eu vivi como se fossem 20, sabe? Apesar de ter passado, a sensação paradoxalmente foi que passou muito rápido ao mesmo tempo, sabe? Passou muito rápido. Estranhamente, né? Estranhamente, exatamente. Mas eu acho que eu concordo com esse. Eu acho que o lugar onde. Vamos aqui tentar, né? A produção artística, ela é esse lugar de introspecção, né? Por mais que o sistema aconteça, festa, enfim, mas eu acho que a essência, né? Ela vem de um lugar íntimo, né? E esse lugar íntimo ele precisa de uma Exatamente. certa introspecção. Não é à toa que as pessoas, não é nem além de retiros, né, mas residências, né? Eu falo que vocês fizeram uma residência artística dentro das próprias casas, né? Então, Olha, e é muitos interessante. artistas. Não, desculpa. Fala, pode falar. Pode. Não, é Não, interessante. falando, é que você falou de residência, é interessante, né? Você fala, fazer uma residência na sua própria residência, né? Você não É, precisa viajar para o Japão exatamente. para fazer. Então, assim, eu falei com um amigo americano sobre, recentemente a gente conversou, ele não é artista, né? Ele é área teórica e tal. E eu falei para ele, olha, eu confesso que para mim não foi uma coisa nesse sentido tão difícil, sabe? E que foi, digamos, útil, né? E ele me disse, olha, eu tenho ouvido isso de muitos artistas, ele falou. Entendeu? De pensamento, de você conseguir ler seus próprios livros, escrever sobre o trabalho, produzir de outra forma, produzir dentro do íntimo, né? Talvez não ir para o ateliê e produzir dentro de casa, que é um outro lugar do trabalho, né? Um outro lugar da conexão com o trabalho. E agora eu não sei se foi. Tá me ouvindo, Irã? Nossa. Irã? Acho que caiu novamente, mas a gente volta. A gente volta. Não tem problema, a gente vai voltar. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo, galera. Tá tudo bem? Vamos ver quem me escuta. Quem é que escuta o Irã? Deixa eu tentar chamá-lo.
O meu também tá picado? Vocês estão me ouvindo picado? Saiu. Eu acho que... Vamos ver se ele caiu geral aqui. Se ele estiver aqui. Tô desfocada? Não tô, não. Eu tô vendo que vocês têm... Eu tô vendo... Ih, Irã tá aqui falando que você não consegue participar. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo de uma outra forma. Se não, a gente... Ah, deixa eu ver o estúdio. Será que o estúdio tá aí? Ó, a gente já chamei o estúdio e Irã Espírito Santo. Eu não tinha visto que tinha estúdio Irã Espírito Santo, mas vamos lá. Qualquer coisa, gente, a gente chama ele outro dia para uma outra live, para a gente falar bastante. Eu vi que vocês têm muitas perguntas e eu tô aqui, vou perguntá-las, porque senão eu pergunto. Porque senão fica só eu e ele batendo papo. Irã. Vamos ver. Eu tô vendo algumas perguntas. Enquanto isso, eu vou falar então do plano de artista, enquanto a gente acha o Irã aqui. O plano de artista, gente, ele é essa série que eu faço. Eu deveria fazer sempre, né? Mas a gente faz esporadicamente, todo mês tem. Para falar com os artistas sobre a trajetória, sobre como é que eles montaram, de certa forma, a carreira deles, como isso foi se dando, né? Os caminhos que foram os atravessamentos dentro do trabalho. E como a ideia é que ele seja acessível para todo mundo, eles não ficam aqui na minha página, eles ficam no YouTube. Por que eles ficam no YouTube? Vou explicar por que eles ficam no YouTube. Porque no YouTube você pode pesquisar no Google e achar o nome dos artistas. E aí, de certa forma, isso deixa mais acessível para outros artistas, para artistas que estão começando, para artistas que estão na faculdade, para que isso não fique só dentro do perfil, até para pessoas que não me seguem, tá? Então, quem quiser assistir, tá lá no YouTube, no YouTube do Planejamento Artístico. Quem quiser assistir as outras. A gente teve, ó, Cabelo, a gente teve Regina Silveira, a gente teve Regina Vater, a gente teve Ernesto Neto, teve a Janaína Melo Landini essa semana passada. Ontem foi o Manuel Veiga. A gente teve o Paul Setúbal, a gente teve outras versões com o Thales Lopes, a gente teve a Suzana Queiroga. Então, tem todos ali, se vocês... os meus alunos dizem que eles escutam enquanto eles estão trabalhando. Eles pegam, tipo, enquanto eles estão no ateliê, e eles vão lá e escutam. Se você não quiser assistir, não precisa assistir. E no YouTube tem uma coisa muito legal, que dá para você colocar em 2 vezes, né? Então, se você quiser colocar em 2 vezes e escutar mais rápido, me ouvir falar assim, muito rápido. E os artistas também têm essa opção. De certa forma, vamos ver. Eu já chamei o Irã mais uma vez aqui. Eu tô achando... Já teve Rosana Paulindo. Ainda não, porque a gente já chamou ela e a gente tá com ela tá, enfim, muita coisa acontecendo no estúdio. Mas eu vou chamá-la novamente. Lúcia Laguna, tô para ir lá para filmá-la. Então, se vocês tiverem também sugestões de artistas que vocês querem ouvir, eu peço para que vocês me mandem uma mensagem, um direct, me falando quem são os artistas que vocês querem ver no plano de artista. E eu tô vendo que o Irã não tá conseguindo participar, mas eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou mandar, a gente vai tentar fazer outro dia. Vou perguntar para ele se ele consegue fazer outro dia. E eu vou tentar
guardar essas perguntas para fazer no dia da live com ele, tá? Fernanda Gomes. Manda por direct, gente. Se vocês mandarem aqui, eu não vou conseguir baixar todos, tá? Mas as perguntas que vocês mandaram estão salvas aqui. Vou ver quando é que o Irã... O Dalton Paula. Então, o Dalton, gente, o Dalton, ele tá fazendo 2 exposições agora para o segundo semestre. Só vai conseguir depois de entregar essas 2 exposições. Então, setembro e outubro a gente pode ver o Dalton por aqui, tá? Pedro Varela. Posso chamar Pedro Varela? Pode sugerir nomes. Sempre vocês podem sugerir nomes para o plano de artista. E a ideia é que a gente tenha plano de artista pelo menos uma vez por semana. Tá? Mas a maioria dos artistas, enfim, é muita loucura entre o dia a dia e ateliê e vir aqui, né? Porque agora a gente está voltando pro offline, então acho que tá todo mundo um pouco entendendo como é que a gente vai se estabelecer. De qualquer forma, mandem por direct. Eu tô vendo que o Irã não vai conseguir voltar aqui, mas não tem problema algum, porque a gente vai remarcar essa live, tá bom? Então, a gente vai remarcar. O que a gente assistiu foi muito bom e eu vou guardar perguntas de vocês para a próxima vez que a gente tiver. Tá bom, galera? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tô achando que acabou, tipo, o celular cair, sabe? Acabou a bateria do celular. Então, foi um prazer estar com vocês. Quero agradecer o Irã muito rapidamente, né, por ter passado aqui com a gente, mas a gente remarca a live e a gente fala com vocês outros dias. Quem ainda não se inscreveu, tem o plano, né, que eu vou dar semana que vem, que é um curso preparatório para o planejamento artístico. Então, se você não se inscreveu, se inscreve lá. E a gente vai chamar o Irã para uma outra live. Tá bom, galera? Um beijo e até!